Boa tarde, tudo bem com você? Meu nome é Wilker, investidor e trader de criptoativos desde 2022. Eu venho aqui trazer uma atualização rápida sobre o price action do Bitcoin. Prometo ser rápido dessa vez. Pessoal, é o seguinte, o que que nós temos observado aqui no price action do Bitcoin e o que está se construindo e se confirmado, teremos sim um upside, um aumento de preço do Bitcoin para que ele possa chegar lá nos 95, 96 mil, pelo menos, tá bom? Então fica comigo se essa informação que te interessa, vamos já direto ao ponto. Pois bem, como vocês sabem, se você já acompanha aqui o canal, ou se não, eu opero o mercado utilizando majoritariamente perfis de volume, as retrações de Fibonacci e as tendências do mercado. Nós tínhamos aqui, aqui é o gráfico de 12 horas do preço do Bitcoin, e como vocês podem observar, nós tivemos aqui aquele pump, né, no final de novembro, dezembro e janeiro, chegando aqui no all-time high dos 109 mil, e desde então o preço se recusou a subir além desse valor, e entramos numa tendência de baixa. E com isso estabelecemos essa linha de tendência de baixa, na qual o preço tentou o rompimento uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes aqui, e na quinta vez o preço conseguiu romper com sucesso, né, essa linha de tendência de baixa, que vem aqui em confluência com o nosso perfil de volume, no qual nós temos três níveis importantes, que é a resistência majoritária, o ponto de controle e o suporte majoritário, que é esta linha branca, essa linha verde aqui. Ok. Eu falei no último vídeo de atualização do gráfico do Bitcoin da possibilidade do Bitcoin estar fazendo um ombro aqui, uma possível, no caso, foi falado assim, um ombro aqui, uma possível cabeça aqui, e o segundo ombro rompendo essa linha de tendência de baixa, mais aqui embaixo, né? O que não se confirmou. O que se confirmou até o momento foi exatamente o que está aparecendo aqui para mim no gráfico, né? Esse aqui que está sendo o ombro, aqui está sendo a cabeça, o preço provavelmente deve ou voltar aqui um pouco mais, formando o ombro do lado de cá, tá certo? Para daí então nós termos a busca pelo preço acima lá na faixa dos 90, 95 mil, tá? Então é assim que eu estou conseguindo ver hoje o gráfico, tá? Ombro, cabeça, e aqui deve formar um ombro, com o Bitcoin vindo testar essa linha de tendência de baixa aqui, né? Assustando muitas pessoas. Ai, meu Deus, o bear market de novo, porque é sempre assim, né, pessoal? Toda vez que o Bitcoin vem aqui nessa fase, né, abaixo desse ponto de controle aqui, todo mundo pensa que o bear market realmente começou. E de fato a situação fica mesmo muito feia, muito caótica. O Trump falando um monte de coisa, e a situação começa a ficar assim bem difícil, né? De acreditar que nós teremos novas altas. Mas o importante é o quê? O importante é exatamente nós observarmos que o gráfico não mente.
tá? Por mais que a situação política, econômica, macroeconômica possam querer nos dar uma direção, o gráfico sempre vai nos dizer a direção que de fato o mercado está querendo seguir, tá? E o Bitcoin mostrou sim ter, eu até comentei no último vídeo, que não precisávamos ter muito medo dessa queda aqui. Por quê? Porque o Bitcoin se mostrou aqui um ponto de suporte muito, mas muito forte aqui, porque toda vez que o preço chegou aqui, ele foi rapidamente comprado. Como vocês podem observar aqui, o tamanho dessas velas de compra, né? Aqui, bastante poderosa, né? Então ele, por exemplo, mergulhou aqui a primeira vez, foi rapidamente comprado. Mergulhou aqui a segunda vez, foi rapidamente comprado, veio a pressão vendedora mais uma vez e ele foi rapidamente comprado de novo. Então mostra um interesse muito grande por parte dos compradores essa zona aqui dos 75 aos 74 mil dólares, né? E com isso, nós até começamos a desenhar aqui uma cunha descendente, né? Essa cunha descendente que é um padrão gráfico bullish, tá bom, pessoal? Essa cunha descendente é um padrão gráfico bullish que tem a sua maior probabilidade de romper para cima, ok? Então, se de fato o ombro, cabeça e ombro invertido se confirmar, espera-se que o Bitcoin venha retestar aqui essa linha de tendência de baixa, formando assim, né? Porque dessa forma ele vem aqui formar o outro lado do ombro aqui, né? Exatamente aqui. Então, se confirmar, ele deve vir e retestar aqui essa linha de tendência de baixa, confirmando o outro ombro, que é um padrão bullish, que é ombro, cabeça e ombro invertido. Da mesma forma que um ombro, cabeça e ombro normal, né? Ombro, o preço vir. Cadê o meu pincel de desenho? Vamos lá, meu filho, trabalhar. Então, se ele vem aqui, ó, faz um ombro no preço, uma cabeça e um ombro, isso aqui é um padrão bearish, tá? Que você pode até deduzir o preço final dessa tendência de baixa, medindo um lado do ombro, no outro lado do ombro, aí você pega, mede do ombro lá na ponta da cabeça, pega essa medida aqui do ombro na cabeça e mede aqui para baixo, fazendo assim o teu preço alvo dessa tendência de queda. Se aqui for ombro, cabeça e ombro invertido, né, qual seria o próximo preço, o próximo alvo do preço do Bitcoin para o curto prazo? Vamos especular isso aqui agora, tá bom, pessoal? Então vamos voltar aqui a desenhar, supondo que isso aqui seja o ombro, supondo que isso aqui seja a cabeça e supondo que o preço venha retestar essa linha de tendência de baixa aqui, formando o outro ombro. Se isso aqui for de fato o que está se formando, nós vamos medir esse ponto mais alto aqui do ombro, que ver se vocês conseguem observar. Nós temos uma vela aqui, né, de baixa muito poderosa, né, que empurrou o preço lá para os 74, conseguem ver? Deixou uma sombra gigantesca aqui para cima, ou seja, o preço veio até aqui, a pressão vendedora entrou deixando essa sombra, só o pavio aqui para cima, e o candle de 12 horas fechou aqui, né, fazendo aqui como se fosse uma estrela cadente, né, basicamente, uma estrela cadente. Por quê? Porque a parte da vela aqui, da cauda dessa estrela, é maior do que o corpo da estrela, né?
assim perfazendo uma estrela cadente. Ela pode ser bem menor, o corpo aqui, a cauda maior, mas já se caracteriza uma estrela cadente. Então, se isso aqui for um ombro, cabeça e ombro invertido, nós vamos medir o topo do ombro, o ombro do lado esquerdo, que está exatamente aqui, né? Agora, aonde que está o topo do ombro direito? Pode ser já aqui, né? O preço pode muito bem daqui ele já começar com, com esse price action de enlouquecer qualquer um e vir testar aqui, né? Mas vamos considerar que o topo do ombro do lado direito seja exatamente aqui. Se ele for exatamente aqui, então nós já temos já a nossa linha do pescoço, que é assim que nós falamos, tá bom? Com a linha do pescoço definida, agora vamos puxar a linha daqui do pescoço até a ponta da cabeça, que é invertida aqui no caso. Pronto. Uma vez feito isso, nós vamos pegar aqui essa linha que foi formada do ombro, da linha do pescoço até a cabeça, e vamos projetar ela para cima, nos dando o alvo de 99 mil dólares. Então, se isso aqui se confirmar, essa é a projeção do preço do Bitcoin, que ele volte para casa entre os 95 mil e os 100 mil dólares. Agora, vamos procurar algo que nos dê confluência com essa informação aqui. E nós temos isso já aqui no gráfico, onde aqui nós temos o nosso perfil de volume local, como vocês podem ver, 3 linhas importantes: verde, suporte majoritário; branco, ponto de controle; vermelho, resistência majoritária. Uma vez que o Bitcoin rompa essa linha vermelha desse perfil de volume, que é a resistência majoritária de todo esse período que vem de hoje até o período de 24 de fevereiro, que foi quando ele perdeu o perfil de volume anterior, né? Se ele consegue fazer esse movimento aqui, ó, pessoal, o preço vem daqui, vem retestar aqui, vem retestar essa linha aqui, fazendo o ombro, ou talvez nem chegue tão fundo assim. Ele pode vir aqui, talvez só até aqui a linha de tendência, a linha do verde, que é o suporte majoritário aqui, né? E daqui ele ganha força para poder tornar essa linha aqui vermelha como suporte, tornando essa linha vermelha, que é a resistência majoritária, como suporte. Ele ganha força para impulso do preço, para recuperar a linha de suporte majoritário do perfil anterior. Tá vendo? Que agora ele está voltando para onde ele estava antes. Aqui no perfil de volume anterior, nós temos a linha verde, que é o suporte majoritário, ponto de controle, e a resistência majoritária de todo esse período de novembro até fevereiro, quando ele perdeu. Tá bom? Uma vez perdido esse suporte majoritário aqui, ele se torna uma resistência majoritária muito forte. Tudo bem. Então, se confirmar esse ombro e cabeça ombro invertido, espera-se que o preço venha buscar os 99 mil. Para isso, ele vai tornar essa resistência desse perfil mais local como suporte, vir buscar esse aqui, que era um suporte e virou resistência, tornando ela como suporte, ou seja, rompe, torna ela como suporte, que é essa linha verde aqui, para vir a atacar a resistência mais forte até então, que é a do all-time highs.
que é a do perfil de volume do all-time highs, que está aqui por volta dos 101 mil. Então, se o nosso alvo estiver bem próximo da realidade, nos levando aqui entre 98 e 100 mil, não custa nada o preço vir buscar aqui os 101 mil, e aqui é o ponto de decisão, tá? Se o preço for rejeitado daqui, com volume e convicção, tá? Vai empurrar o preço do Bitcoin provavelmente, né, para vir retestar esses fundos aqui. Eu vou repetir. Se nós formos rejeitados daqui dos 100 mil com convicção, com volume, mostrando que o mercado não quer ver o preço do Bitcoin acima dos 100 mil, ele vai voltar a retestar os 74 mil. Ok? Então fica isso aí marcado aí na tua agenda, porque é uma informação muito importante. Mas que nos traz uma certeza é que o alvo dos 100 mil hoje já está na mesa pela formação que está se construindo aqui. E o que mais em confluência que nós temos com esse alvo lá dos 100 mil? Vamos ver. O Bitcoin tem sim agora aqui, no gráfico de 12 horas, um ponto verde que foi construído com uma divergência bullish gigantesca, como vocês podem ver aqui no meu oscilador, tá? Ou seja, nuvens de momento mais alta aqui, nuvem de momento mais baixa aqui. Por isso que tem essa linha verde traçando que essa é menor do que essa. Mas o preço aqui é mais alto do que aqui. Ou seja, escadinha descendo no preço, escadinha subindo na nuvem de momento. Isso é uma divergência bullish. Indo para o gráfico diário, nós temos um ponto verde no gráfico diário confirmado, o que é bullish. Para o gráfico de 2 dias, nós também temos um ponto verde com divergência bullish confirmada no gráfico de 2 dias, que é mais forte do que a divergência bullish de um dia. Tudo bem? Ou seja, formação bullish em processo nesse momento. No gráfico de 3 dias, nós temos um ponto verde, ok? Com divergência bullish em formação. Olha lá, pessoal. Divergência bullish em formação no gráfico de 3 dias. Isso é ainda mais forte do que o de 2 dias. Gráfico de 4 dias. Ponto verde indicando compra. Ponto verde indica compra. Ponto vermelho indica venda. Ok? Isso e ainda com divergência bullish em formação. E eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Cadê o meu oscilador? Meu oscilador sumiu. Não é possível, pessoal. Não é possível, gente. Vamos lá, meu filho. Vamos trabalhar. Cadê você? Só o que me faltava. Cadê você, criança? Bom, fazer o que, né? Vamos abrir aqui outro gráfico, porque eu não sei aonde é que esse abençoado foi parar. Então vamos voltar aqui para o gráfico do Bitcoin.
e vamos encontrar aqui o nosso gráfico novamente nos 3 dias. Ok, aqui está. 3 dias, que é mais forte, tá vendo? Olha, em formação do que o 2 dias. Ó, conseguem ver? Nuvens subindo a escada e o preço descendo a escada. Isso é bullish, tá? 4 dias agora. O que nós temos? Ponto verde indicando compra. E a questão da divergência, vamos dar uma olhada? Ampliar aqui, olha só. Essa nuvem é mais baixa do que essa nuvem aqui. Então, divergência bullish também em formação no gráfico de 4 dias. 5 dias, ponto verde. 6 dias, ponto verde. E o mais importante, que é o que precisa se confirmar para que nós possamos buscar os 95 mil. Semanal. Ponto verde no semanal foi impresso. Esse é um sinal que você jamais deve ignorar. Jamais deve ignorar. Vou repetir. Não ignore o ponto verde no semanal. Por quê? Uma vez confirmado esse ponto verde, qual foi a última vez que nós tivemos o ponto verde, Wilker? Está exatamente aqui. 16 de setembro de 24. Preço do Bitcoin saiu de 54 mil para 809 mil dólares. Tá bom para você? Então, se confirmando esse ponto verde, em confluência com o que está aparecendo aqui, meu povo, Money Flow, como eu já comentei em outros vídeos, quando o Money Flow está no vermelho, tendência de baixa. Money Flow no verde, tendência de alta. E ele estava numa constante tendência de baixa até aqui. Só que vocês podem observar, olha a rampa que está fazendo aqui para cima. Então começou a subir novamente no semanal o Money Flow, mostrando uma entrada de capital no ativo. Estava descendo o Money Flow verde, entrando para o vermelho, o que seria extremamente bearish e péssimo para o preço. Mas dessa última semana para cá, começou a curvatura para cima, dando confluência para uma reversão de tendência, ok? Então, confirmando esse ponto verde, espera-se sim que venhamos a buscar primeiro aqui como destino final entre os 99 e os 101 mil dólares, ok? Mas para isso precisa o que, pessoal? Se confirmar aquele ombro, cabeça e ombro invertido, tá? Então, o ombro, cabeça e ombro invertido precisa se confirmar conforme nós mostramos aqui no gráfico de 2 horas. Ombro, cabeça e o ombro invertido, levando o preço para lá. Tudo bem, pessoal? Essa era a informação que eu tinha para você. Se você opera o mercado em posições alavancadas, o melhor momento que você tinha para poder ter entrado teria sido exatamente, né, nessa divergência bullish que aconteceu aqui, tá? Exatamente aqui. Porque nós tínhamos vários pontos de confluência
nessa zona aqui, tá? Tínhamos divergência bullish acontecendo, ponto verde com ponto dourado, que mostra o quê? Ponto de compra, sim, senhor, tá? Ponto de compra, sim, senhor. Então, era aqui. Caso você não esteja ainda no mercado operando, no mercado de longo agora, o que seria interessante para você fazer? Né? Na minha opinião, eu estou longado daqui, estou segurando meu long, eu quero ver o preço chegar lá nos 90 mil. Vamos ver se vamos conseguir, tá? Vamos ver se vamos conseguir. Mas o que eu recomendaria para você, primeiro, é acompanhar esse price action aqui, porque no 12 horas você pode ver que a curvatura já está começando querendo fazer um pullback, tá? Ou seja, pode ser o pullback da formação do outro ombro aqui. Então eu esperaria esse pullback aqui acontecer para ver onde o preço vai segurar, se ele vai segurar nesse VWAP aqui, ou se ele vai segurar nessa linha verde, que é o suporte majoritário, ou se ele vai segurar um pouquinho mais embaixo na linha de tendência de baixa que ele rompeu. Aguarda a confirmação aqui e você entra para poder surfar essa onda de alta do Bitcoin. Até porque se estivermos aqui analisando Elliott Wave, né? Aqui nós temos o que? 2, 2, 2. Então pode ser que essa outra onda 2 aqui é a que venha completar o outro ombro. E você precisa pegar a onda 3, que é a onda que vai impulsionar esse preço lá para cima, que é a onda mais forte. Tudo bem? Então é essa informação, atualização para você do price action do Bitcoin e tudo está sim se formando para que tenhamos uma explosão de preço aí de pelo menos, vamos colocar aí de 10 a 15 mil dólares no preço do Bitcoin, tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo seu tempo. Que Deus te abençoe grandemente. Continue ligado no canal para estar sempre conectado com as informações e as melhores análises gráficas no mundo cripto. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!